O espaço é um dos lugares mais misteriosos e imagináveis. Sua exploração é perigosa não apenas pela falta de atmosfera, baixa temperatura e corpos celestes. Coisas realmente assustadoras estão acontecendo no espaço, de luzes estranhas e objetos não identificados abatidas no casco de uma nave espacial. Esse é o Infinito, e nesse episódio eu vou falar sobre as coisas estranhas e assustadoras que os astronautas já viram no espaço sideral. Vários anos atrás, a NASA publicou um vídeo em que um alienígena, ou melhor, sua mão, foi pega na câmera. Tudo isso foi registrado no Observatório Sofia. Funcionários da NASA que estavam a bordo gravaram um vídeo ilustrando o andamento da pesquisa e a situação do observatório em geral. Mas como podemos ver, a situação lá era mais do que estranha. A filmagem mostra uma mão ossuda e pálida com 3 dedos longos. É vista alcançando o teclado do computador. O que é isso? É um alienígena ou apenas uma ilusão? E o que as pessoas ao seu redor pensam sobre isso em primeiro lugar? Em 2016, um astrônomo amador compartilhou um vídeo interessante gravado no ano anterior. O vídeo mostra 2 pontos pretos redondos voando sobre o fundo da Lua. O autor repete esse fenômeno várias vezes em diferentes velocidades, aplicando filtros de cores. Ele e um pequeno grupo de pessoas que pensam da mesma forma estão convencidos de que os objetos voadores na foto são naves alienígenas. Em particular, o ufólogo Scott Warning disse que as 2 manchas pretas são discos voadores em sua forma clássica. Os objetos são claramente criados fora de nosso planeta. Antenas ou painéis solares não podem ser vistos neles. Se estas são exatamente naves alienígenas, eu me pergunto, para onde elas estavam indo? Em 5 de maio de 81, o astronauta soviético Vladimir Kovalyonok viu algo misterioso da janela da Estação Espacial Orbital Salyut 6. A hora era por volta das 18 horas. Kovalyonok ficou surpreso que algo incompreensível estivesse voando ao longo da órbita com a espaçonave. O objeto se assemelhava a uma barra na forma de 2 bolas conectadas umas às outras. A chamada barra ficou transparente e como se tivesse um corpo dentro. O astronauta observou que no espaço é difícil determinar o tamanho e a velocidade do objeto. Por isso é impossível nomear o tamanho exato do objeto. Kovalyonok ligou para seu parceiro Viktor Savnik. E então um fenômeno ainda mais surpreendente aconteceu. Savnik estava apenas preparando sua câmera, mas nesse momento o objeto explodiu de repente. Na verdade foram 2 explosões. Primeiro houve a primeira explosão, e meio segundo depois a segunda parte explodiu. Não foi possível capturar tudo isso. Os astronautas imediatamente contataram o centro de controle da missão e relataram os eventos. O que poderia ter sido? Não apenas objetos estranhos podem estar presentes no espaço. Há também sons misteriosos que também são muito estranhos. Por exemplo, o cosmonauta soviético Vladislav Volkov não teve medo e contou muito poeticamente o incrível fenômeno que encontrou. Havia uma mancha escura voando baixo e de repente o latido de um cachorro saiu daquela mancha. Eu pensei que era a voz de nossa Laika, então eu pude ouvir o choro de um bebê e algumas outras vozes. É impossível explicar tudo. Eu só podia sentir. Era como se o universo estivesse me chamando. Ele estava falando comigo. Essas linhas foram escritas apenas alguns dias antes de sua trágica morte em 1971. Será que sua morte tem algo a ver com o fato dele ter tentado descobrir a verdade? Esse fato não foi imediatamente notado. O primeiro voo espacial humano foi um dos maiores eventos de todos os tempos. No entanto, o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, mais tarde confessou que durante todo o voo ele foi assombrado por uma música. Ele disse que era muito elaborada e ao mesmo tempo bonita. Ele nunca tinha ouvido antes. Vários anos depois, Gagarin ouviu essa melodia novamente, dessa vez no rádio. Acontece que era uma nova composição da Orquestra de Instrumentos Eletrônicos de Vyacheslav Meshcherin. Mas como isso é possível? Como é possível ouvir melodias extravagantes no espaço alguns anos antes de serem tocadas, considerando que Gagarin nunca tinha sido um grande fã de música? Além disso, no ano do voo de Gagarin para o espaço, ninguém na União Soviética sequer conhecia um conceito como música eletrônica. Por que isso aconteceu? Diz pra mim nos comentários o que você acha sobre isso e fique ligado para descobrir que outras coisas estranhas os astronautas tiveram que vivenciar no espaço. O astronauta Franklin Story Musgrave voou em 6 voos espaciais. Ele mesmo admitiu ter visto muitas coisas. Por exemplo, em uma entrevista de 1994, o astronauta disse que testemunhou OVNIs. O que apareceu diante de seus olhos foram objetos voadores que se pareciam com cobras.
O astronauta teve a impressão de que eles eram de borracha e ficou impressionado com seus movimentos ondulados. Os OVNIs o seguiram por um bom tempo. De acordo com Musgrave, ele viu essas criaturas incompreensíveis. Poderiam ser algum tipo de dispositivo de rastreamento que os alienígenas enviaram para seguir as naves espaciais ou eram representantes da civilização espacial. O astronauta Yang Liwei voou com sucesso para o espaço em outubro de 2003, pela primeira vez na história da China. Mas estamos interessados em outra coisa. O fato é que enquanto estava em órbita na espaçonave Shenzhou 5, ele contatou a Terra e disse algo como o seguinte: "Há uma batida na minha porta do lado de fora." Segundo ele, a batida forte veio de repente e assim desapareceu, mas logo a batida se repetiu. Liu Wei percebeu que o som não vinha da espaçonave ou mesmo de fora, e ficou muito preocupado. O que fazer em tal situação? Dizer-lhes que não havia ninguém em casa e pedir-lhes para irem embora? Depois de voltar à Terra, especialistas examinaram a espaçonave, mas a fonte do som não pôde ser identificada. Os técnicos até tentaram recriar um som semelhante de batida, mas o astronauta nunca ouviu o que ouviu durante aqueles segundos misteriosos em órbita. O primeiro astronauta chinês também conversou com as tripulações do Shenzhou 6 e Shenzhou 7 antes de seus lançamentos e alertou sobre a possível ocorrência de uma batida em comum. No entanto, eles nunca ouviram nada. Então, o que aconteceu na espaçonave Shenzhou 5 e por que não bateram em outras naves espaciais? Em 2005, o astronauta da NASA Leroy Chiao, que estava a bordo da Estação Espacial Internacional há 6 meses e meio, testemunhou outro fenômeno estranho. Durante uma caminhada espacial, ele viu 5 luzes estranhas. Isso chocou o astronauta, mas ele não conseguiu entender de onde vinham os objetos luminosos ou o que eram. Segundo ele, as luzes voaram muito rápido e em uma certa ordem. Mais tarde, os cientistas tentaram descobrir o que havia acontecido, mas não conseguiram fornecer nenhuma resposta. Em 2013, uma coisa estranha aconteceu com o astronauta italiano Luca Parmitano. Sua primeira caminhada espacial poderia ter terminado em tragédia, pois ele quase se afogou. E sim, ele literalmente quase se afogou. Então, Luca Parmitano e seu colega, o astronauta da NASA Christopher Cassidy, foram ao espaço por 6 horas. Eles precisavam colocar um cabo do lado de fora da estação e realizar algumas outras tarefas. Nada parecia significar problemas. No entanto, Parmitano de repente relatou água escorrendo pela parte de trás de sua cabeça. Talvez fosse suor, afinal o trabalho duro no espaço sideral pode fazer você suar. Disseram a Luca que ele precisava fazer, mas isso não ajudou. Ele já podia sentir a água caindo em seus olhos e cobrindo seu nariz. Parmitano não conseguia mais ouvir a voz de Cassidy nem a voz do oficial de controle de voo. Tampouco sabia qual direção seguir para voltar à câmara de ar. Felizmente, o astronauta se lembrou da corda de segurança e milagrosamente conseguiu chegar à ISS. Um total de cerca de 2 litros de água foi bombeado para fora do traje espacial do astronauta. Segundo a versão oficial, foi uma falha no sistema de refrigeração do traje. Mas e se fosse outra coisa? Conheça Samantha Cristoforetti, uma astronauta italiana. Ela está dando uma entrevista e falando sobre o funcionamento dos escudos do módulo de observação. Parece um pouco chato, né? Mas não adormeça. De repente, estranhos objetos luminosos aparecem na vigia. Um por um, eles se movem suavemente pelo espaço. A própria Cristoforetti não percebeu esse estranho fenômeno. Ela estava absorta na história, e nesse momento os objetos misteriosos voaram atrás dela. Os alienígenas não estão apenas observando os astronautas, mas eles não têm mais medo de voar tão perto. Eles não consideram os riscos de serem capturados pela câmera e não têm medo de se envolverem em entrevistas? Isso é tudo, pessoal. Você acredita na existência de civilizações extraterrestres? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.